1979. Fiquei durante algum tempo no Belém e Deus me chamou para essa obra. A comunhão fraternal continua. Pastor Valdir Jerônimo, Pastor Pedrinho, continuo com a mesma comunhão, não mudou nada. Eu amo Belém, eu sou belemita e eu não amo mal. Amém? Sou fundador também da primeira escola de Teófilo do Brasil. Então, irmãos, a palavra de hoje é a mesma que já foi dito aqui. Não mudou nada. Porque Deus quer falar com alguém nessa noite aqui. Alguém que gosta muito de dinheiro. E quem é que não gosta de dinheiro, né? Eu também gosto. Eu nem gosto de dinheiro. Eu quero falar para os irmãos que ser rico não é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um pecado. Mas ser rico não é pecado. Amém? Então, irmãos, o problema de muita gente é o amor ao dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro, você não consegue fazer a obra com perfeição. Quando você ama os objetos, você pode possuir coisas, casa, carro, fazenda, pode possuir tudo. Mas quando você aplica o seu coração nessas coisas, você começa a ser infrutífero no reino do céu. Nosso pastor Fernando já falou, pessoas que não dão carona para ninguém. Quando veio para Jesus não tinha nada, mas aí foi abençoado, Jesus abençoou, e agora não dá nem carona para não estragar o carro. Isso acontece. Amor aos bens materiais. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia relata pessoas que também passou por esse problema. A Bíblia fala do jovem, vocês já ouviram falar muito, o mancebo de qualidade. Olha só o apelido dele, ele era um jovem de qualidade, pessoa boa, pessoa que gozava de um bom conceito na sociedade. E a Bíblia diz que ele era muito rico. Quando encontrou com Jesus, ele perguntou: bom mestre, o que eu faço para entrar no reino do céu? Aí Jesus falou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: rapaz, tiro de letra. Conheço de letra todos os mandamentos. Aí Jesus falou assim: bom, então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, me siga. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele foi embora pesaroso, triste, porque ele tinha muitos bens. Qual era o pecado daquele homem? O amor ao dinheiro. Amor aos bens materiais, está certo? E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava pecando logo no primeiro. Não foi? Jesus olhou para esse cara, está pecando logo no primeiro. Logo no primeiro. Vai vender tudo, pronto, pegou ele e falou: agora não conseguiu obedecer ao primeiro mandamento. Então ser rico não é problema. O problema é quando você coloca o coração no dinheiro e não consegue obedecer ao mandamento do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Irmãos, naquela mesma cidade tinha um outro homem, muito rico também. Vocês já ouviram falar dele, o tal de Zaqueu? Ele era muito rico. E aí alguém chegou para Zaqueu e falou: rapaz, aquele tal de Jesus lá pegou aquele fulano lá, mas deu uma no fulano que eles são troncho. Como é que foi? Contaram a história para Zaqueu. Aí Zaqueu pensou e falou assim: rapaz, eu quero me encontrar com ele, mas a hora que eu for encontrar com ele, ele vai falar a mesma coisa para mim, e eu gosto de dinheiro. Zaqueu tinha vontade de conhecer Jesus, mas quando ele chega lá, e agora? Ele vai falar para mim: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. Ele vai falar isso para mim. Aí Zaqueu, comerciante, eu vou chegar lá, vou ver Jesus, antes que ele fale alguma coisa para mim, eu já faço a proposta para ele. Vai que ele aceita, né? Aí, Senhor, eu quero falar uma coisa para o Senhor, ó, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. Dou metade, tá bom, Senhor? Metade, olha, tem uma coisa,
estão me caluniando dizendo que eu roubei todo mundo aí, me chamando de ladrão, mas eu nunca roubei ninguém, eu não sou ladrão, eu sou uma pessoa honesta, meu dinheiro eu ganhei honestamente, sem roubar, não roubei, nunca roubei ninguém, é uma calúnia. Agora, se provar que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Quem provar que eu roubei? É só provar que eu roubei, que eu devolvo 4 vezes mais. E dou metade do que eu tenho para os pobres. Jesus falou, concordo, ficou com metade. Zaqueu ficou com metade, irmão. Ele deu metade aos pobres e ainda continuou com a metade. O jovem rico não podia ter feito a mesma coisa? Não podia falar, Senhor, tudo não, mas eu só aceito que eu dei metade. Jesus falou, concordo. Concordo. Então, irmãos, o problema da riqueza é você querer ficar com tudo, não dá metade. Não dá metade. Então, olha o que a Bíblia diz: que aquele que tem bem nessa terra, está falando para os crentes, não é para o povo do mundo, não, viu? Aquele que tem bem nessa terra, seja como se nada possuísse. Eu tenho que fazer os meus bens trabalhar para mim e não eu virar escravo dos meus bens. O problema da riqueza é quando a pessoa vira escravo dos bens materiais. E aí vem para a igreja, chega aqui, tem um pastor que começa a pregar, dizendo para você encostar Deus na parede, que você tem que ser rico, que você é filho de rei, que você tem que gozar o melhor dessa terra, que é para você não aceitar sua pobreza. E começa a colocar essas coisas na cabeça dos crentes. E está cheio de gente aqui, irmão, que está sofrendo, brigando com Deus porque não quer ser pobre. Melhor do que ser pobre é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Melhor do que ser rico. Então o dinheiro não satisfaz, irmão. O que satisfaz é essa paz que Jesus te dá. Mas, irmãos, eu quero contar um testemunho para os irmãos. Uma vez eu estou em casa, bateu o pau meu irmão. Falou, pastor, eu vim aqui, que eu quero convidar o senhor para um trabalho que vai ter lá na nossa igreja, lá em Cajamar. Aí eu fui, falei, eu vou, irmão, eu vou. Aí no dia ele veio me buscar em casa. E naquele tempo ainda era a fita cassete, não lembra da fita cassete? E ele falou, pastor, você não conhece o meu pastor? Meu pastor é um homem muito, muito sábio dentro da palavra, é um pregador maravilhoso. Aí ele pegou e me deu a fitinha cassete para mim. Falou, essa aqui é a fita das pregações dele. Eu peguei a fita e coloquei no bolso. E fui lá. Cheguei lá, irmão, uma igreja muito animada, mas, peraí, estou esquecendo um detalhe. Antes do ir do dia, antes do dia do culto, o pastor veio na minha casa. Eu não conhecia o pastor, mas ele veio na minha casa. Aí ele falou para mim assim, Eliseu, você não me conhece, mas eu te conheço. Conhece, mas eu conheço. Isso é como você é. E eu vim aqui para dar um conselho para você. Falei, pois não. Ele falou, você vai pregar na minha igreja? Olha, eu vim aqui avisar você que a minha igreja é uma igreja liberal. Na minha igreja, já estou sendo franco com você, é liberal. Lá pode tudo, hein? Na minha igreja pode tudo. Então eu vou pedir um favor para você, não entre em assunto doutrinário. Eu sei como é que você é. Não entre em assunto doutrinário. Aí eu falei, amém, pastor, não vou entrar em assunto doutrinário. Não vou entrar, tá bom? Tá bom, fui para lá, cheguei lá, estou lá sentado, a igreja muito animada, a igreja, uma cantoria, cantando, e eu olhei, e a igreja era do jeito que o pastor falou, né? As irmãs tudo de batom, maquiada, de bermuda, de mini saia, aquelas coisas. Parecia, eu olhei assim e eu vi uma igreja católica, o povo católico é desse jeito. Aí, e eu estou lá. Sabe o que aconteceu comigo, irmão? Deu um branco em mim. Sabe o que é um branco?
que eu não tinha mensagem. Eu não conseguia a mensagem. Eu comecei a orar. Falei, Jesus, eu estou sem mensagem para esse povo. Eu comecei a orar para Deus me dar mensagem. Deu um branco e a mensagem não vinha. E o culto continuou o culto e a mensagem não vinha. A mensagem não vinha. Chegou a hora da pregação. Uma missionária lá falou assim: olha, irmãos, agora chegou a hora melhor do culto, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. E eu, Jesus, eu não tenho mensagem. Eu não tinha mensagem ainda. Falei, agora, Jesus, eu estou sem inspiração. Não tem mensagem. Aí a irmã falou assim: olha, vamos levantar, fazer oração para receber o homem de Deus que vai trazer a mensagem. E eu lá no banco apavorado, sem mensagem. Aí ela falou assim para mim, para a igreja: irmãos, espera um pouquinho, irmão, espera um pouquinho. Ela falou: espera um pouquinho. É que tem um irmãozinho que veio lá de Cabreúva, irmão, para esse trabalho. Olha aqui o irmãozinho aqui. E ele não vai dar nem um beijinho na flor. Vem aqui, irmãozinho. Dá um beijinho na flor. Chamou o irmãozinho lá de Cabreúva. Aí o irmãozinho chegou, abriu a Bíblia, Salmo de Asaf. Quando ele começou a ler o Salmo, Deus falou comigo: esta é a mensagem. O Salmo de Asaf. Irmãos, o título da mensagem era A Inveja de Asaf dos Malfeitores. Asaf tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Por quê? Porque Asaf ele era cantor, ele era poeta e era profeta na igreja. Mas Asaf era pobre. E Asaf vivia numa pindaíba que fazia dó. Mas quando ele olhava os ímpios dentro da igreja, porque os ímpios não estão lá no mundo, os ímpios estão dentro da igreja, quem está no mundo é pecador e ignorante. Quando você recebe a informação e não obedece, você vira pecador ímpio. O ímpio é aquele que recebe a informação e não obedece. É o ímpio. E o ímpio está dentro da igreja. Pessoas que ouvem a pregação, mas a pregação nunca entra nele. Os ímpios. E Asaf olhava o comportamento dos ímpios, a forma como os ímpios desobedeciam a palavra de Deus, mas era abençoado. Os ímpios eram abençoados, irmão. Eles eram ricos, a lavoura prosperava, os animais deles não morriam, os filhos deles não ficavam doentes. Tinha tudo, faltava chuva para lá, mas na lavoura do ímpio chovia. E Asaf vendo aquilo, Asaf ficou indignado. Ele ficou indignado. Ele falou assim: não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena lavar as mãos da inocência. Porque o ímpio tenta a Deus e escapa. Faz tudo errado e Deus continua abençoando eles. Não vale a pena. Ele falou assim: eu só de eu pensar em errar, lá vem chibata. Eu não posso nem pensar em fazer errado. Só de eu pensar em fazer errado, eu já recebo chibata de Deus. Deus já me repreende. E esse povo aí, na desobediência, cada vez mais feliz, cada vez mais próspero. Aí ele falou: eu vou hoje pela última vez no mundo. Chegou lá, sentou e ficou ouvindo a palavra. Deus levantou um profeta lá e falou para ele: hoje você está vendo a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Mas naquele dia que vem ardendo como fogo, você vai ver novamente a diferença, porque aquele que me serve será para mim um particular tesouro. Asaf escreveu e falou assim: quase que eu desvio, hein? Quase que eu vou para o buraco, porque eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Irmãos, ser pobre não é problema. Ser problema é ter inveja da prosperidade dos ímpios. Mas eu estou pregando essa mensagem, que eu acabei de falar para os irmãos, e a igreja lá começou a rir. A igreja estava lotada, irmão.
E eu falando, e a igreja rindo. E eu pensava, mas essa mensagem é para chorar, não é para rir. Essa mensagem é para chorar, é para pôr a mão na consciência e mudar de atitude. E aí eu comecei a falar: olha, tem pastores por aí. Comecei a falar: tem pastores por aí que falam para você que é uma vergonha ser pobre. Eles falam que você tem o dever de ser rico, porque você é filho de Deus. O pastor fala para você que você não deve se conformar com a pobreza, porque é uma vergonha ser pobre. Eu falei: se é vergonha ser pobre, então Jesus passou vergonha, porque a Bíblia diz que até o jumento era emprestado. Tudo de Jesus era emprestado. Aquela capa, aquela vestimenta que os soldados romanos lançaram sorte, foi Herodes que deu. E Herodes mandou vestir nele aquela capa, aquela túnica, né? O rei Herodes mandou vestir nele. Então o túmulo era emprestado, tudo de Jesus. Então Jesus passou vergonha. E quando eu falava assim, o povo lá ria, irmão. O povo lá ria. Eu fui me incomodando. Eu falei: olha, o pastor falou para você pegar o seu fusquinha, ir lá na loja, o seu fusquinha lá na loja, e trocar um carro novo, porque é uma vergonha um homem de Deus andar de fusquinha. Aí você foi na loja e trocou o seu fusquinha abençoado num carro novo, e depois você perdeu o carro novo porque você não teve condições de pagar a mensalidade. Você perdeu o fusquinha e o carro novo. E o povo ria, porque tinha um irmão lá que fez isso. O povo ria. Aí eu falei assim: irmã, está acontecendo uma coisa diferente aqui, porque eu nunca vi o povo, a igreja rir tanto da minha pregação, irmão. Está rindo a igreja. Aí ela falou assim: irmão, continua, irmão, é que baixou um som de riso neles. Falou para mim: não se incomode não, irmão, não se incomode não, é um som de riso. Aí, eu nunca ouvi falar que existe um som de riso, mas eu continuei a pregação. Depois entreguei o microfone. O pastor estava ali atrás, o pastor da igreja, estava ali atrás sentado. Fui para casa, estava meio, constrangido, porque nunca aconteceu aquilo comigo, de eu pregar e a igreja ficar rindo. Fui para casa, eu peguei a fita do pastor e eu coloquei a fita no toca-fita. A pregação dele, ele falava assim: é uma vergonha o crente pedir emprestado, porque você é filho de rei, você não pode pedir emprestado. Ele falava na fita, irmão, do jeito que eu falei na pregação, ele falava na fita. E o pastor que eu estava falando era ele, e eu não sabia. Olha o que Deus fez. Ele foi lá em casa, falou para mim, era para mim não entrar em assunto doutrinário, e no fim Deus pegou aquele de chibata, mas ele apanhou aquele dia, irmão. Ele apanhou tanto, a igreja não estava rindo, era dele. E eu pensando que era por causa da pregação. Não, quando eu falava as coisas, a igreja caiu na risada. Porque Deus fez tudo que ele ensinou. Tudo que ele ensinou sobre riqueza, Deus desfez naquela noite. Eu estou aqui, irmão. Quem me conhece, o pastor Fernando me conhece. Eu tinha uma empresa, né, pastor Fernando? Tinha uma empresa, minha empresa estava prosperando. Aí Deus falou comigo: eu não te quero assim, eu te quero pobre. Deus falou: eu te quero pobre. E eu falei: Jesus, o Senhor me quer pobre? Eu te quero pobre. Eu perguntei: por que o Senhor me quer pobre? Ele falou: porque você sendo rico, os pobres não têm acesso a você. Se você for rico, os pobres vão perder o acesso a você. E eu quero você lidando com o pobre, porque aos pobres é pregado o Evangelho. O Evangelho é pregado aos pobres, irmão. João mandou os discípulos pergunta se é ele esperando os outros. Quando chegou lá, só tinha pobre em volta de Jesus.
E aí João Batista perguntou: o que foi que ele disse? Ele falou assim: ele disse para a gente contar para o Senhor o que nós vimos lá. Aí, o que foi que vocês viram lá? Ele falou: só pobre. Não sei que reino é esse que ele vai trazer, porque não tinha um rico perto dele, só tinha pobre, doente, prostituta e malfeitor do lado dele. Aí João falou assim: é ele. É ele. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor dos pobres. Eu não sei porque tem tanta gente querendo ser rico por amor dos ricos. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Deus falou comigo: eu te quero pobre. O que aconteceu? Eu falei: Jesus, eu não vou fechar a empresa, mas se o senhor quiser fechar, o senhor fecha. Eu concordo. Sabe o que aconteceu? Desapareceu os clientes, esqueciam de mim. Aí eu cheguei para essa aqui e falei: olha, faz uns cartões aí, faz uns cartões que eu vou soltar aí, que o povo esqueceu de mim. Olha a desobediência, irmão. Deus tinha tirado da mente do povo que eu era serralheiro. Aí eu chegava lá, o povo falava assim: ih, eu esqueci que você era serralheiro, rapaz. Esqueceu. Aí eu fiz os cartões, ela fez os cartões, eu saí distribuindo os cartões. Quando eu distribuí os cartões: ô Eliseu, você está trabalhando? Eu ouvi dizer que você tinha parado. Eu falei: não, estou trabalhando. Aí voltei a trabalhar. Aí um dia, eu tenho um sonho. E no sonho, um grupo de irmãos falava para mim assim: pastor, o senhor está muito ausente e nós precisamos mais da sua presença conosco. Eu falei: mas eu não posso, infelizmente, porque eu estou com muito serviço. Aí eu falei para eles: eu já machuquei esse dedo aqui 2 vezes, eu machuquei na mesma semana aqui, ó. Aqui, ó, o corte aqui, ó. Machuquei 2 vezes na mesma semana. E eu falava para eles: eu já machuquei esse dedo aqui 2 vezes. Aí falei: e já machuquei esse braço, olha esse braço aqui. Tá vendo? Aqui rompeu a artéria e o tendão. Aí eu falei: eu machuquei esse dedo 2 vezes e machuquei esse braço. E estou entupido de serviço. Eu falei para eles: eu estou entupido de serviço. Agora um detalhe: na noite que eu tive o sonho, eu tinha machucado esses 8 dedos, mas o meu braço estava inteiro. Ainda. Aí eu fui trabalhar, fui fazer um serviço para uma senhora. Naquilo que eu pego a lixadeira, que eu ligo a lixadeira, me estourou a lixadeira aqui, ó. Foi 45 pontos no pulso, rompeu a artéria e o tendão. E eu não tinha ninguém para me socorrer. Eu fiquei assim, encostado numa caminhonete, encostado assim, e fui perdendo as forças. Eu falei: Jesus, chegou a minha hora. Não tinha ninguém para me socorrer. Aí alguém bateu nas minhas costas: ei, moço, o que aconteceu? Eu falei: rapaz, sofri um acidente. Ele falou: vou te socorrer, sobe na caminhonete. Aí era o dono da caminhonete. Aí me levou lá no pronto-socorro. E aí eu com a vontade de deitar, sabe? Aquele sono, vontade de deitar. Ele falava para mim: não dorme não, porque se você dormir eu não conheço o caminho. Eu não sou da cidade, você não pode dormir. Aí ele me levou lá. Quando chegou lá no pronto-socorro, eu entrei no pronto-socorro, falei para a enfermeira: por favor, me dê uma cama que eu não aguento ficar de pé. Ela falou: não, se você deitar você dorme, se você dormir você morre. Aí ela falou: fique sentado. Eu falei: então me dá um pouco d'água. Ela falou: não, se você beber água você morre. Aí, dali a pouco chegou uma médica lá, ela olhou e falou assim: olha, a artéria rompeu, mas já coagulou. Ele está fora de perigo porque coagulou a artéria. Ela falou: e eu não vou mexer porque eu não sou cirurgião. Aí eu esperei da meio-dia até as 4 da tarde, sentado numa cadeira, uma enfermeira do meu lado, para mim não dormir. Eu fazia assim para dormir, ela falava: Senhor Eliseu. E aí, quando foi 4 horas, chegou o cirurgião. Aí ele falou para mim assim: e essa artéria aqui, senhor Eliseu? Eu falei: está rompida aí, doutor.
Ele falou, que horas foi o acidente? Eu falei, meio-dia. Ele falou, outro no seu lugar morreria em menos de 8 minutos. Ele falou, quando rompe essa artéria, não dá nem tempo de socorrer, pois o meu sangue coagulou em menos de 8 minutos. Deus só para mostrar para mim que quem manda é Ele, não sou eu. Quem manda é Ele. Se Deus quiser te dar riqueza, Ele te dá. Mas se Ele não quiser, fique do jeito que você está, que está muito bom assim. Está muito bom assim. Entendeu? E hoje eu sou um homem, eu fechei a minha empresa, não falta nada, irmão, para mim e para os meus filhos. Está aqui, essa minha molecadinha aqui, eles não sabem o que é passar fome. Eles não sabem. Deus providencia tudo para mim. E eu não preciso estar envolvido com aquelas coisas da empresa, sabe? Então, olha o que Deus faz com você. A Bíblia diz que a riqueza que Deus dá enriquece e não acrescenta dores. Quando eu tinha empresa, irmão, eu não tinha sossego. Era cheque sem fundo, era uma coisa, era outra, era uma coisa, era outra, era uma tribulação. Hoje eu vivo tranquilo. Minha vida mudou completamente, eu sou feliz. Só não tenho dinheiro no banco. E não tenho aquelas coisas para me exibir. Um carro para exibir, isso para exibir. Você vai na minha casa, uma casa, né, pastor Fernando? Uma casa simples e pobre, mas a felicidade reina ali dentro. Glória a Deus. A tranquilidade e a felicidade reina dentro do meu lar. Quer riqueza maior do que essa, irmão? Não tem riqueza maior do que essa. Eu não tenho um pingo de inveja de quem tem dinheiro. Porque eu sei que se Deus quiser me enriquecer, Ele me enriquece em qualquer momento. Se Deus quiser enriquecer vocês, olha, aleluia, não precisa nem pedir, irmão. Não precisa nem pedir. Ele enriquece você. Mas você tem que ficar do jeito que Ele quer que você fique. Amém? A Bíblia diz para você se conformar com as coisas humildes. Não ambicioneis coisas altas. A Bíblia diz ainda que muitos nessa cobiça traspassaram a si mesmo com muitas dores e já abandonaram a fé. A coisa que vai te salvar é a fé. Amém, irmãos? Eu paro por aqui, pastor. Agradecido pela oportunidade, me sinto muito honrado de estar com vocês e peço que orem pelo pastor Eliseu e pela primeira escola de Teófilo do Brasil. Eu quero falar para vocês uma coisa, que todos vocês que estão aqui já faz parte da minha escola. Todos vocês que estão aqui já faz parte da minha escola. E vocês não têm nem carteira de membro, né? Não tem carteira de membro. Porque eu não dou credencial para ninguém de teólogo. Amém? Agora, a palavra Teófilo significa amante de Deus. Primeira escola do amante de Deus do Brasil. Se você ama a Deus, você já faz parte da minha escola. Amém? E a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o entendimento do homem, seu coração não desejou, são aquelas coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Não é para os que o estudam, é para os que o amam. Estudar a Deus é muito bom, melhor do que não estudar. Estudar teologia é muito bom, melhor do que não estudar. Mas amar a Deus é bem melhor. Porque a teologia é as coisas que foi revelada para o homem, e Deus revela as coisas ocultas para aqueles que o amam. Amém? Então, o irmão tem comunhão com Deus, o irmão ora, Deus revela para você, aí você conta para mim. Aquilo que Deus revelou para o homem é para o homem e para os filhos dos homens. Eu sou teólogo, você vai contar para mim, eu sou teólogo, mas a revelação vem para você. Você é analfabeto, você não é teólogo, porque você não tem como estudar, porque você é analfabeto, mas você tem comunhão com Deus e Deus revela para você. Amém, irmãos? A diferença da escola de Teófilo para a escola de teólogo é que o professor da escola de Teófilo é o Espírito Santo, irmão, que é mestre por excelência. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Amém, irmão?
ele ensina todas as coisas. E a teologia não ensina todas as coisas, ensina algumas coisas.